Bem-vindos mais uma vez, amigos do canal Chronotalk. Esse é o segundo vídeo onde eu respondo as perguntas dos seguidores. Acompanhem. A primeira pergunta que eu tenho aqui, ela foi feita no primeiro vídeo sobre respostas às perguntas dos seguidores, que vocês podem acompanhar no link que vai aparecer aqui em cima. Essa pergunta foi feita pelo Antônio Mendes. Vocês vão ver aí na tela a pergunta. Adriano, aproveitando o vídeo relativo à pergunta, segue uma dúvida que tenho de leigo total. Em relação aos relógios automáticos, como já dito em vídeos anteriores, se a corda estiver fraca, pouca corda, teremos, via de regra, um relógio impreciso, correto? O que ocorre no outro extremo? Por exemplo, um relógio automático já está com, digamos, 80, 90% da sua capacidade de corda e o usuário sai com ele para uma caminhada relativamente longa, ou seja, nesse período vai chegar na corda máxima e aí, a partir disso, o que ocorre com o sistema? Vai forçar? Ele é projetado para não forçar os componentes da corda nessa situação? E assim, a mesma pergunta vale para os não automáticos mais a corda. Ele já estando em 100%, o acionamento dela vai gerar alguma sobrecarga, algum possível dano? Essa é uma pergunta bastante pertinente, tá, Antônio? É comum as pessoas terem essa dúvida e eu vou responder ela em duas partes, exatamente como você me perguntou. Então, a primeira parte da pergunta é: se você tem um relógio automático que ele já está com a corda quase cheia e você sai para dar uma caminhada, ele vai continuar carregando e vai chegar no 100% por causa da movimentação do seu pulso. E o que ocorre com o sistema? Vai forçar? A resposta é não. Porque o relógio automático ele é projetado esperando que essa situação vá ocorrer, tá? Ele não tem como você forçar um relógio automático, porque da mesma maneira que quando você usa a corda manual pela coroa em um relógio automático, você pode ficar dando corda, corda, corda que ela nunca chega ao fim. Isso ocorre justamente porque ele tem um dispositivo que evita que a corda atinja uma tensão que possa causar algum dano. E seja pela corda manual, que você pode dar e exceder o limite da corda, seja pelo carregamento normal, pelo movimento do pulso. Como isso acontece? A corda ela é fixada, ou melhor dizendo, no caso de um relógio automático, a corda não é fixada diretamente na parede do tambor de corda. O que ela tem é uma espécie de uma lingueta que a gente chama de brida. E a gente chama isso de brida deslizante. No fim da corda, ela tem uma espécie de uma lingueta que vai soldada, né? Normalmente uma solda laser. E o que acontece? Ela fica pressionada contra a parede do tambor. A parede do tambor é lubrificada com uma graxa especial, que é uma graxa brecante, ou seja, a função dessa graxa é tentar impedir o deslizamento dela, tá? O deslizamento da corda. Mas quando você chega no limite da tensão da corda, o que acontece? Essa brida escorrega pela parede do tambor e aí alivia a tensão. Se você continuar dando corda, ela escorrega de novo e vai escorregando quantas vezes forem necessárias. Esse é o dispositivo principal que evita que um relógio automático atinja um limite máximo de corda que ou trave o sistema, ou quebre a corda, ou que leve todo o trem de rodagem a um limite de tensão muito alto. Tá? Então isso é absolutamente comum. Todos os relógios automáticos, sem nenhuma exceção, possuem essa brida deslizante, ou seja, a corda, quando chega no limite, ela desliza na parede do tambor, e dessa maneira você não tem como forçar, é impossível você forçar, tá? E da mesma maneira, com a corda cheia, mesmo que ela chegue no limite de tensão quase antes de deslizar, ainda assim não é uma tensão alta o suficiente nem para promover algum tipo de prejuízo na precisão, tá? Ele não provoca um prejuízo na precisão, tudo isso é calculado de modo que essa tensão máxima não seja
alta demais, tá? De modo que acelere tanto o escapamento que provoque algum outro tipo de efeito ou variação na precisão. E o mais importante é isso, ela desliza quando ela chega na tensão máxima. Existe inclusive uma coisa importante aí, que se o tambor de corda for lubrificado inadequadamente, é por isso que é fundamental o profissional, o relojoeiro que faz manutenção, seguir o manual técnico, porque se você utilizar qualquer lubrificação na parede do tambor, o que ela vai fazer é justamente fazer com que a corda deslize antes dela atingir a tensão normal. Qual o efeito disso? A corda nunca chega na tensão total e você tem normalmente uma redução da reserva de marcha, porque a reserva de marcha de um relógio automático calcula-se que ela dura do momento em que a corda atinge a tensão máxima quase para deslizar até o descarregamento total. Se ela começar a deslizar muito antes da tensão máxima, você vai ter um prejuízo aí. Um tambor de corda mal lubrificado, você pode perder aí 2 até 4 horas de reserva de marcha. O que então leva aí até a questão para uma outra vertente, que é a importância de uma manutenção correta, tá? Você vai ver agora nesse vídeo que eu vou colocar aqui exatamente um close de um tambor de corda. Nesse caso é um SWAT, que ele é ótimo porque como ele é todo esqueletizado e o tambor de corda também, você consegue ver a corda lá dentro do tambor. Você vai ver que eu estou dando corda pela coroa e o que vai acontecer é que a corda vai dar uma deslizada bem rápida contra a parede. Você vai ver que conforme ela vai girando, uma parte dela aparece lá, que é a parte que está bem pressionada contra a parede do tambor. A hora que ela chega na tensão máxima, ela escorrega e alivia a tensão. Então não tem como quebrar nunca, tá? Agora, a outra parte da questão é onde você pergunta o que acontece se algo semelhante for feito em um relógio a corda manual. Aí sim você começa a ter o risco de algum dano, porque no relógio de corda manual a brida não é deslizante, ela é fixa diretamente na parede do tambor, ela não sai do lugar, tá? Ela tem uma trava, ou em relógios, na verdade, em relógios muito antigos, ela era presa na parede do tambor por um parafuso, ela simplesmente um parafuso atravessava e prendia a corda na parede do tambor. Em relógios modernos não é assim, o que ela tem a corda tem uma espécie de uma lingueta também, mas o tambor de corda tem um recesso dentro dele onde essa lingueta trava e quando chega ali ela não escapa, tá? É por essa razão que quando você dá corda num relógio de corda manual, ela chega um momento em que ela chega no fim e dali ela não passa, tá? Eu vou mostrar um segundo vídeo onde você nota exatamente o que acontece quando a corda está chegando quase no final dela. Chega um momento, você vê uma pecinha se mexendo que é o clique. Esse clique ele é uma catraca que impede que a corda volte. Aqui não dá para a gente ver a corda em si, mas o que a gente está vendo é a roda rocher que vai em cima do tambor de corda e que está presa na árvore. Conforme você vai dando corda, ele vai girando e a corda vai enrolando lá dentro. Quando chega no limite, ela não vai mais e trava. Se você continuar colocando força, sim, aí sim você pode causar algum dano, você pode quebrar alguma coisa. Você pode ou quebrar a corda, ou se for uma corda muito resistente, a corda não vai quebrar, porém todas as engrenagens que estão ligadas no tambor de corda, ele vai forçar o tambor de corda e pode descravar uma roda de centro, pode quebrar um dente ou pode entortar um dente da roda de centro ou do tambor de corda. Por essa razão, relógios de corda manual exigem que você tenha, não precisa ser paranoico com relação a isso, mas exige um cuidado e uma sensibilidade para que quando a corda chegar no máximo, sentiu que ela chegou no máximo, para. Não tente forçar e deixa
deixa assim mesmo, porque significa que a corda chegou no total. Eu já vi relógios de corda manual danificados por conta disso, principalmente máquinas mais esbeltas, máquinas mais delicadas. Eu me lembro de cabeça de ter visto algumas vezes a Pesu 7001, ou também conhecida como ETA 7001, danificada ou com a corda quebrada ou com a roda de centro danificada e descravada do eixo por conta de alguém que chegou no fim da corda e deu corda demais. Um dos recursos, aproveitando o gancho, que os fabricantes utilizam para evitar isso é não colocar coroas grandes demais em relógios de corda manual. Porque o tamanho da coroa influencia diretamente no torque que você aplica, que os seus dedos aplicam na corda. Uma coroa pequena é difícil você aplicar força suficiente para quebrar uma corda. Já uma coroa maior, corre-se o risco de o torque que você aplica ali, por ela ser maior, pode romper uma corda ou causar outro dano. Por essa razão, muitos fabricantes optam por uma coroa de diâmetro menor, para evitar que acidentalmente o usuário force ela. Beleza? Espero que tenha respondido plenamente a sua questão aí, Antônio. E, obviamente, muito obrigado por ter feito a questão, e até peço desculpas por ter demorado para responder ela integralmente no ar. E a segunda pergunta que eu tenho aqui hoje é do meu amigo Flávio Maia, que muito obrigado por seguir o canal e curtir ele. A própria pergunta dele diz: curtiu o vídeo? E ele fez essa pergunta aqui no vídeo sobre aço inox. Tá? Acompanhem aqui caso vocês não tenham visto ainda. Vai aparecer o link aqui em cima. Muito embora a pergunta tenha sido nesse vídeo, não é com relação ao conteúdo do vídeo. O Flávio me pergunta: e aí, Adriano, a caixa na esquerda é um cronômetro de marinha? Ele está falando disto daqui, ó. E a resposta sim, é um cronômetro de marinha. Deixa eu pegar ele para vocês verem aqui do que se trata. E aqui está, espero que vocês estejam conseguindo ver aqui. Esse é um cronômetro de marinha genuíno, porém ele é quartz, tá? Ele não é mecânico. Eu gostaria muito de ter um cronômetro de marinha mecânico, mas eles são... é bastante caro você conseguir um em perfeito estado. Este é quartz, mas é um cronômetro de marinha genuíno. O que isso significa? Que ele não só é certificado com relação à precisão dele como um cronômetro de marinha, como ele atende às normas dos órgãos que regulamentam esse tipo de instrumento. Neste caso, por exemplo, ele segue todas as normas, atende todas as exigências do antigo Instituto Hidrográfico Alemão. Ele tem inclusive os selos aqui de certificação, na verdade na tarjeta que ele tem na frente, tem aqui que ele segue as normas do DHI, e ele tem aqui alguns selos também, que são selos de controle, que são feitos averiguações de tempos em tempos, porque esse cronômetro foi usado em um navio de verdade. Em alguma época ele teve que ser usado. Eu suspeito, pelas datas que tem aqui, ele deve ter sido usado entre meios da década de 1980 até início da década de 1990, porque tem os selinhos aqui regulatórios. Ele deve ter passado por uma inspeção e o Instituto, o DHI, colou esses selos aqui. Como vocês podem ver, ele está funcionando perfeitamente. Ele tem algumas peculiaridades. Uma delas, e a principal delas, ele usa um ressonador de 4.2 MHz, ou seja, é um cristal de quartzo de altíssima frequência e também altíssima precisão. Basicamente, esse é o tipo de relógio portátil mais preciso que existe, tirando-se aqueles que são regulados por sinal de GPS ou sinal de rádio. Os que são portáteis e autônomos, e que, excetuando-se, claro, os relógios de césio, mas que eles não são de uso
digamos, doméstico, ninguém tem em casa um relógio de césio, esse aqui é o tipo mais preciso que existe. Porque, para vocês terem uma ideia, enquanto um relógio de quartzo comum funciona a 32 kHz, esse aqui funciona a 4.2 MHz, ou seja, 4.200 kHz, ou para ser mais preciso, 4.194.304 Hz. Tá? Essa é a frequência de funcionamento e é por isso que ele atinge um nível de precisão. Pela ficha técnica dele, a precisão estimada é de 0,01 segundo por dia, numa temperatura de cerca de 22 graus. Na prática, o que eu tenho observado ao longo dos anos que eu tenho ele, é que ele faz uma precisão de mais ou menos 2 segundos ao ano. Exatamente, 2 segundos ao ano. Ele funciona com 4 baterias tamanho D, 4 baterias grandes, alcalinas, e você pode substituir as baterias dele sem precisar parar ele completamente. Você consegue... você pode tirar 2 delas, você tira 2, coloca 2 novas e depois tira as outras 2 que ele não para. E é assim que ele funciona. Eu vou mostrar aqui algumas fotos que vão aparecer aqui na tela com mais detalhes dele. Vocês vão ver, eu tenho algumas fotos inclusive da parte de dentro dele. Uma das coisas que é curiosa, que é comum nesse tipo de relógio, é que a parte mecânica onde que fica atrás do mostrador, é onde fica de fato a máquina, né, que move os ponteiros, ela é separada do módulo eletrônico. Ó, vocês podem observar aqui primeiro uma foto da parte de dentro, isso quando a gente levanta aqui, deixa eu mostrar para vocês novamente. Quando você levanta a tampa, levantar com cuidado porque é pesado, aqui. Você levanta a tampa e aqui atrás fica a parte do mecanismo, literalmente, porque é a parte mecânica dele. Então você tem aqui esse knobzinho, esse botãozinho serve para você acertar os ponteiros. E lá dentro, lá no fundo, é onde a gente tem a máquina, a parte eletrônica dele. Todo o circuito eletrônico e o cristal de quartzo ficam lá. Ele tem um botão que serve para você travar ele, você pode segurar, na verdade uma chavinha, você aperta e segura para parar, ou se você mover para outra posição, ele anda um pouquinho mais rápido, ele anda, em vez dele dar um salto por segundo, ele dá um salto a cada meio segundo, então você consegue fazer pequenas correções. Por exemplo, depois de 2 anos, ou melhor, depois de 1 ano, onde ele mudou ali 2, no máximo 4 segundos, para frente ou para trás, eu posso ou brecar ele para ele sincronizar de novo, ou dar um toquinho no botão para ele correr um pouquinho mais rápido e alcançar o horário correto. Eu vou mostrar umas fotos aqui, como eu estava falando, em mais detalhes, tanto da parte eletrônica dele, o circuito eletrônico. E um detalhe aqui, não é fácil de ver, mas um detalhe muito, muito legal, que é o cristal de quartzo propriamente dito. Nessa foto não é fácil ver, mas tentem olhar bem no meio da imagem, vocês vão ver uma peça no formato de um disco encapsulado num invólucro de vidro. Lá dentro tem um disquinho. Esse disquinho parece uma lente, parece um vidro de um relógio, né? Parece uma lente mesmo. É o cristal de quartzo. Ele é diferente do cristal de quartzo tradicional de um relógio de pulso que funciona a 32 kHz, cujo formato do cristal é um diapasão. Para esse tipo de frequência aqui, o diapasão não funciona. Você precisa de um outro tipo de corte do cristal, e nesse caso é um cristal lenticular. Então, ao invés dele vibrar assim como um cristal de quartzo em formato de diapasão, ele vibra
alterando o seu diâmetro por igual. Ele é como um prato que fica vibrando, e por esse formato é que ele consegue atingir essa frequência de vibração, e esse formato também ajuda ele a ser extremamente estável com as mudanças de temperatura, tá? Porque isso é um fator. Eu vou fazer um vídeo depois explicando, um vídeo bastante técnico sobre relógios a quartzo, e eu vou falar justamente que a temperatura, assim como num relógio mecânico, a temperatura muda as características do cristal e altera a frequência de vibração dele. E esse tipo de corte é bastante ou bem mais resistente, ou bem menos suscetível às variações de temperatura do que o clássico cristal de diapasão. E é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo. Continuem mandando as suas perguntas para que eu possa selecionar elas e fazer um vídeo respondendo elas no ar. Obrigado a todos os seguidores e até a próxima.